Bem, vamos lá. Vou fazer o jogo com baralho egípcio, com tarô egípcio, que é o tarô de Nefertari. É igual as cartas que vão ilustrar esse áudio. Então vamos lá. Eu ia usar só parte do tarô, mas resolvi usar ele todo. E eu vou tirar referente a amor, financeiro, trabalho e pessoal. Não vou tirar muitas cartas, vou tirar 3 cartas só de cada assunto. Vou tirar na realidade as 12 cartas e vou virar fileira por fileira, ok? Então vamos lá, estou embaralhando. Já acendi no meu altar uma vela e um altar e um incenso para a cigana do Egito. Coloquei essa musiquinha egípcia de fundo. E agora vamos ao jogo. Tirando as cartas. Pronto, já tirei as 12 cartas. Agora eu vou virar uma a uma e vou falar do assunto. O primeiro é sobre amor. Olha, as cartas que saíram foram as seguintes: o carro, o 10 de paus e a rainha de espadas. Essa carta aqui, o conjunto de cartas, né? O carro são acontecimentos rápidos. Muitos veem como destino, mas eu não vejo isso. Eu vejo como, além de movimento, um movimento que é preciso que você faça, que você se conscientize e faça na sua vida para ter melhores resultados, significa que o tempo não para, que o tempo não vai esperar para que as coisas aconteçam e que você deve ter assim uma visualização mais do futuro, que você deve não ter emergência, tá? A emergência aqui seria só no caso de não ficar esperando indefinidamente. O carro é movimento, é necessidade de visualizar melhor o caminho, de ter uma outra consciência do que você tem que seguir, que eu acredito que já saiu isso nas suas cartas. A carta do 10 de paus aqui, o simbolismo dela, a imagem dela é de uma pessoa se escondendo. Eu sempre vi essa carta assim, de uma pessoa se escondendo da realidade. Então aqui está pedindo que você não alimente ilusões, que você não tenha medos e que você não esconda seus verdadeiros sentimentos. Você pode estar escondendo, inclusive, de você mesma, o que você deveria captar mais na sua essência. Aqui, essa carta está falando
ou que você pode estar num conformismo muito grande, ou que você pode estar colocando expectativa muito grandes e, no caso, escondendo seu verdadeiro sentimento. Como você tem intenção com uma pessoa em especial, essa carta aqui tem duplo sentido. Essa pessoa se esconde de você, querendo não estar tanto ao seu alcance, e você ao mesmo tempo persegue isso com uma expectativa alta demais. A carta da Rainha de Espadas aqui, ela está sugerindo que você lute contra esses seus instintos e que se empodere, sim, mas se empodere de uma maneira mais positiva. Por quê? Porque a Rainha de Espadas muitas vezes é tida como negativa nas cartas, por ela ser aquela que quer impor a sua vontade a qualquer custo. Eu vou ser bem sincera, no momento você está sendo essa Rainha de Espadas sim na parte negativa, porque você está querendo impor a sua vontade dentro dessa situação com esse homem a qualquer custo, porém não vê que ele de certa forma te evita, e você forçando na magia, que seria aqui a arma que você está usando para ter esse homem, você está se iludindo dentro dessa situação. Então eu sempre deixo bem claro para vocês quando eu jogo, que a magia nesse sentido, esse homem não é para ser seu, não é uma coisa boa na sua vida, ele não tem realmente o que lhe somar, ele está alimentando uma parte sua que só vê essa possibilidade, que não consegue olhar para a frente. Então você está, vamos dizer assim, essa arma que você tem na mão, ela pode estar num momento muito mais propensa a te ferir, porque você não sabe usar as armas que você tem, você está querendo usar não a seu favor, mas sim contra alguém, contra alguma situação, o que é bem diferente, e você pode acabar se ferindo com isso. Você pode acabar sendo vítima da sua própria arma, digamos assim, por não entender os sinais. No sentido positivo, o que essa carta tem para te dizer? Empodere-se, seja consciente de que você pode, não se desgaste com esses sentimentos mais negativos que você acaba alimentando. Porque você aqui está querendo conquistar pela força, mas você não tem que conquistar o outro pela força, nem ser vencedora de uma situação pela força. Sim, você tem que colocar a força que existe dentro de você em ação. Você tem que se empoderar, você tem que ser dona dessa força, você tem que ser consciente do seu poder, de que você pode ter uma condição melhor, que você pode ter uma condição amorosa, que você pode ter sucesso no seu lado amoroso, mas você precisa se desapegar bastante dos instintos que ainda estão te deixando presa a essa guerra. Vamos supor, você está numa guerra por poder, e esse homem aqui não é vitória para ninguém. Já te disse isso, estou voltando a repetir. Então você está gastando força demais, arma demais, num objetivo vazio demais. O que está sendo mostrado aqui mais uma vez não vai definir as suas ações. Porém, no conjunto, essas cartas mostram que você vai continuar sendo refém desse homem, que vai aparecer e vai te esconder a hora que muito bem entender, que isso não vai evoluir enquanto você não se empoderar de uma maneira positiva, e que os acontecimentos serão muito rápidos. Então, ou você segue o fluxo e obtém esse domínio para você ser realmente vitoriosa na sua vida, ou você vai ficar presa
uma situação que não vai se desenvolver. Você vai ficar numa roda viva, alimentando algo que não vai te somar em nada. Você vai ficar estacionado numa situação nada positiva. No lado financeiro, as cartas saíram até bastante boas, porque saiu 7 de ouros no meio do jogo, mostrando trocas. No passado aqui, essa carta está mostrando, a carta que apareceu foi o 9 de paus. Tem muita carta de paus aqui no seu jogo, mostrando algumas dificuldades. Só que essas dificuldades no passado aqui no passado, essa carta está indicando que você deve ter cautela, deve ser obstinada, deve se fortalecer mentalmente para enfrentar os obstáculos. Ela está pedindo o equilíbrio da mente, que sem ter a mente firme no propósito, você não vai conseguir êxito. Só que a carta do meio, que seria a carta do presente aqui, ela está mostrando trocas. Está mostrando que você vai ter aliados, que você vai ter meios de ter o seu ganho, embora ainda não de uma maneira plena, mas não vejo tantas dificuldades para você conseguir harmonizar o seu financeiro. Aqui está pedindo para você fazer um balanceamento, mas analisar o que você pode ter conseguido até o momento, apreciar o seu trabalho de uma forma bem positiva, mas ver sim associações. Só que ela pede o que aqui? Para você não ser inflexível e também não ser muito passivo, que você tem que fazer um movimento. Você fazendo esse movimento aqui, você vai encontrar sim portas abertas, você vai encontrar receptividade, você vai encontrar resposta, ok? Não vai ser aquilo ainda nada definido, mas o que mostra aqui que você vai ter a oportunidade, que você tem que fazer essa troca de um modo positivo e que você não pode ficar parado esperando que isso venha na sua mão. É um momento propício para você arriscar e para ter respostas positivas, mas se você não arriscar, não vai sair nada daí, ok? Então, mova-se. A carta de futuro aqui, do seu lado financeiro, saiu o Cavaleiro de Espadas. Essa carta mostra uma necessidade de você ser fria. Você vê que as suas cartas estão saindo muito para o lado de espadas. E espadas acaba sendo o lado mental, o lado racional e a necessidade de você equilibrar a razão e a emoção e passar a usar mais a emoção sem ser tão afetada pelos extremos. Porque todo o lado de espadas representa a luta. Só que se você mover essa luta, vamos dizer, pela ambição ou pela sua cegueira interna, sem usar a razão, os resultados podem não ser tão bons. Então aqui está pedindo muito equilíbrio, teu jogo está pedindo muito equilíbrio, está pedindo para você equilibrar seu amoroso, equilibrar a sua forma de agir no lado financeiro também, para você poder ter um resultado bastante satisfatório.
no geral, está dizendo que você vai ter sim ótimos resultados, não resultados assim, vamos dizer, imediatos, entendeu? Mas é o momento de você equilibrar e investir de uma forma bastante racional para você ter ótimos resultados. Mas se você ficar se acovardando, como mostra aqui no 9, só olhando para os obstáculos e não tiver essa ação, você não anda. Novamente, é preciso você ter consciência, você usar sua mente, você ter consciência do tanto que você pode agir e ter as vitórias. Essa carta aqui, no Cavaleiro de Espadas, está pedindo só para você ter cautela com atos impensados, porque o cavaleiro é alguém que não atingiu a maturidade ainda. É alguém que pode ir com muita sede ao pote. E essa, vamos dizer assim, essa energia de intensidade sem pensamento, se for só agir pelo lado da força, pode te levar sim a ter perdas. Então, controlar qualquer impulsividade, pensar bem, realizar as trocas positivas, que você vai ter sim resultado positivo. No lado de trabalho, saiu a morte, o 10 de espadas e, muito bom, o 7 de copas. Gente, essas cartas aqui têm o seguinte figuras. A morte, no seu caso aqui, foi a morte mesmo, tendo que encarar uma transição, foi essa morte que você passou de familiar, e essa carta se encontra no passado. Então, quando sai essa carta, ela exemplifica bastante fim de ciclo e início de outro. Não é só uma morte física, é uma finalização de algo para que algo novo possa dar lugar. Então é um símbolo de renovação. A carta do meio é a carta do 10 de espadas, de novo o naipe de espadas aqui. Só que essas espadas aqui aparecem assim, a pessoa numa situação de desespero, não sabendo o que fazer. Então, no lado de trabalho, você ainda está meio perdida, digamos assim. Você ainda está como se tivesse com a espada ali na sua cabeça e sem saber bem o que fazer para definir essa situação. A sua mente está sobrecarregada, que as espadas aqui é o lado racional, mas aqui está como se a sua mente estivesse conturbada, você não soubesse muito o que fazer. E eu não sei se algum peso sobre o financeiro, se é a cobrança externa das pessoas que estão à sua volta. Então aqui aparece você bastante sob pressão no trabalho, mas como o financeiro já disse que você tem que agitar isso, se livre dessa sensação de culpa ou de peso e vá adiante. A carta que sai por último, eu não sei porque eu vejo essa carta como magia, gente. É uma mulher com uma taça na mão, nem como uma taça, ela está bebendo algo. E é uma taça assim, porque a carta é 7 de taças, apesar de não ser exatamente uma taça que ela carrega na mão. E o naipe de copas. Só que essa carta aqui eu associo a magia, não sei porquê. Ela é linda, muito colorida, com uma mulher uma egípcia toda em trajes especiais, com aquela flor que é símbolo especial deles. Não sei se é a flor do papiro essa daqui, mas eu acho que sim. Ou seja, eu diria que é usar a intuição para ver o melhor caminho a seguir, mas tá literalmente aqui entre a cruz e a espada, que seria entre a razão e a emoção. São cartas extremas que está te mostrando aqui. E a emoção está ligada diretamente a esse fato da morte do seu pai, que deu uma reviravolta, e você ainda não está sabendo processar isso tudo. Só que você tem que vencer essa etapa.
ser consciente de que você tem sim condição, porque essa carta aqui eu vejo como força também, como uma magia, dando impulso. Então você tem que ser consciente e usar a sua intuição, o seu sentimento de uma forma positiva para transformar isso e sair desse círculo vicioso, que você está em círculo vicioso em vários níveis. Eu vou ser bem sincera que assim que eu vi os florais, a primeira pessoa que me veio à mente foi você. Se você me permitir, em off, tá? Eu não vou colocar nada aqui, eu vou te indicar alguns florais que eu acho que te faria muito bem. Vamos lá, a última análise, que é a pessoal. Aparece 3 cartas. O valete de paus, a lua e a temperança. O valete de paus, como está aqui no lado pessoal, aparece exatamente um homem escrevendo algo. Então ele está como carta de passado. É como se você esperasse o movimento desse homem, esperasse esse homem se manifestar. E aqui a lua, ela aparece como o lado interno nosso que vai alimentando ilusão, aquela briga, mais uma vez, entre a razão e a emoção. Por que entre a razão e a emoção? Porque o que nos faz alimentar ilusões, o que faz a gente olhar para aquela lua linda e ficar sonhando, é esse lado emocional, é essa nossa carência que muitas vezes aprisiona a pessoa nessas ilusões. Então aqui aparece você nessa briga interna entre a razão e a emoção. Só que como a carta que vem lá do passado é você esperando a manifestação desse homem, você dentro de você ainda tem algo que isso vai acontecer. Você tem uma esperança, porque a última carta que está aqui. Só que eu não vejo isso sinceramente acontecendo. Não é que eu não deseje, não. É que você quer uma coisa, você quer uma transformação de alguém que está muito longe de se transformar. E quando você alimenta isso, essa ilusão que essa pessoa vai ser algo na sua vida, você acaba se aprisionando a essa espera e não evolui, entende? Então aqui isso está te prejudicando muito. Mas em cima dessa carta eu vou tirar uma outra aleatória sem ler, em cima dessa ilusão, para ver o que vai sair aqui. Aparece um duelo, 2 mulheres lutando por esse mesmo ideal. E a carta que finaliza aqui é a sacerdotisa. Gente, a sacerdotisa é um caso muito sério, porque eu aprendi a ver essa carta. Aqui está com uma mulher com uma coroa e com elementos nas 2 mãos. A sacerdotisa ela tá movendo aqui a força da magia. E eu aprendi a ver essa carta como uma pombagira depois que ela me surgiu em sonho e falou que era a sacerdotisa da rua. Então no tarô eu aprendi a ver essa carta como a pombagira, e aqui está dizendo que as 2 estão lutando da mesma forma, para mim, por algo que não vale a pena, entendeu? Mas do interior de cada um é que sabe. Finaliza com 4 de ouros.
que o 4 de ouros mostra aqui que você deveria superar as dificuldades de uma forma mais positiva. O 4 é uma carta de transição, que é uma carta que vem bem no início. Ela mostra aqui necessidade de dominar, ela mostra egoísmo, obstinação e recusa a mudanças. Então, ela está mostrando sim aprisionamento. E você precisando se libertar disso para poder avançar. Porque essa carta está no presente. A carta de futuro, que é a temperança, mostra novamente propostas boas, mas só que essa carta do meio, todas elas estão mostrando o quê? Limitação da sua visão, cegueira. Você só olha para o que te interessa e você não consegue visualizar o conjunto. Então, aqui a carta fala, tem duas cartas que falam de material aqui, não no sentido de bem, de, digamos assim, de dinheiro não, tá? Mas aqui está indicando o sentido de posse. Você tem que transmutar esse sentido de posse, de domínio, que você vai exercer poder sobre o outro para poder libertar o seu caminho, a sua vida. Mas enquanto você estiver presa nisso, enquanto você não conseguir se desapegar dessa situação, você não tem chance de evoluir. Porque a sua chance de evoluir existe muito grande, tá? Mas é totalmente proporcional a você se desamarrar desse monte de conceitos e sentimentos que só te prendem e não deixam você evoluir. Então, não tem nem mais o que fazer com você, entendeu? Eu faço as magias que você pede. Como eu já disse aqui, até uma pessoa já colocou que eu não me imponho, porque eu poderia dizer que eu não faço. Mas eu faço porque eu respeito o ponto de vocês. Mas que você precisa muito se libertar dessa situação, você precisa, porque isso está te amarrando a uma coisa que não vai frutificar. Então você, na verdade, traduzindo, você está perdendo tempo. E muita coisa que você vai alimentando na sua mente paralelo, você está perdendo tempo em todos os sentidos, porque uma dessas coisas te aprisiona, que pode ser isso, entendeu? Então você vai alimentando uma ilusão na sua mente que te impede de olhar para o que você realmente precisa. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui a sugestão que, se você achar válido, se você concordar, se você estiver disposta, eu vou te indicar algum daqueles florais para a gente ir trabalhando esse desapego, essa libertação sua aí, para que as coisas possam fluir com mais facilidade, com mais harmonia para você nesse 2017, ok? Beijão!